que, é claro, têm crido de forma diferente. No momento em que estabelecia o Senhor a Santa Ceia, tomando o cálice e dando graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, versículos 27 e 28. O detalhe: seu sangue seria derramado por muitos. A crença geral é que o sangue de Jesus foi derramado por todos. Isso, em sendo verdade, implicaria na salvação de todos, quisessem ou não, concordassem ou não, invocassem ou não o nome do Senhor. Só que Jesus jamais disse que seu sangue seria derramado para a remissão dos pecados de todos. E se ele não disse, pouco importa, melhor é dizer, nada importa o que outros digam ou disserem, por mais importantes que pareçam ser. Periporon, por muitos. Não há como exegeticamente atribuir-se a essa expressão a força dos termos gregos pas, pasa ou pantos e seus derivados, que aí sim significam todos, todo e qualquer, todos, sem exceção, etc. A velha história de uma paternidade universal de Deus e de uma salvação ampla e irrestrita não suporta um exame cuidadoso e responsável dos termos bíblicos. É preciso ter muito cuidado. Com Deus não se brinca, Ele não se deixa escarnecer. Quem quiser facilitar, veja o que vai fazer, pois assumirá as consequências. Um outro detalhe é digno de destaque. Em sua narrativa, Marcos informa o seguinte sobre o momento da crucificação do Senhor: e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Marcos 15, 23. Era costume o oferecimento de mirra misturada ao vinho aos condenados à morte por crucifixão, sendo que, costumeiramente, a morte na cruz mostrava-se demorada, com dores intoleráveis. A mirra funcionava como entorpecente, deixando o condenado semi-inconsciente, atenuando-lhe as dores e minorando-lhe os sofrimentos. Existe até um conselho no livro dos Provérbios nesse sentido: dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Provérbios 31, 6 e 7. Sem dúvida, nenhum condenado à crucificação deixava de usar esse recurso. Ficando semi-inconsciente, ou mesmo totalmente inconsciente, livrava-se das dores físicas que eram terríveis e demoravam horas, quando não dias seguidos, conforme relatos históricos de Flávio Joséfo e de outros. O Senhor, entretanto, não tomou a mirra ou o fel. E por quê? Porque ele estava assumindo o papel de salvador de pecadores. E se ele ia substituir pecadores injustos diante da justiça divina, teria que fazê-lo em todas as implicações e complicações que isso significava ou significasse. A substituição teria que ser completa, as dores também. O Senhor manteria a consciência em toda a sua plenitude, sofrendo e acatando cada instante da dor provocada pela crucificação, e isso até o fim. Ele não aceitou ter as dores diminuídas e nem a consciência entorpecida, embotada. Como dissera o profeta, ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4. Não exatamente, ou não somente as dores físicas, e nem as enfermidades do corpo, senão ninguém teria adoecido e morrido desde a cruz, e existiriam hoje remidos vivendo na carne com séculos de existência. Isso nem merece comentário. O que o Senhor fazia na cruz era adquirir para os remidos, ao preço de seu próprio sangue, uma nova vida, não só no espírito, mas em um novo corpo imortal, incorruptível e glorioso, o que acontecerá por ocasião do arrebatamento. Quanto a adoecer e morrer, isso sempre aconteceu e continuará acontecendo. Não importa quanto seja consagrado um remido, se ele não alcançar o arrebatamento ainda no corpo, morrerá. O Senhor não tomou a mirra ou o fel, porquanto ele veria o trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. Isaías 53:11. E para isso, ele teria que estar consciente mesmo, sofrendo e suportando cada momento de dor física que o sacrifício da cruz lhe reservava e lhe impunha. Mais um detalhe de extrema importância para Deus apareceu na obra da cruz. O Senhor foi crucificado na mesma hora em que acontecia no culto judaico o sacrifício da manhã, 9 horas na contagem romana, ou terceira hora no sistema judaico de contar as horas. E morreu Jesus às 3 horas da tarde, 15 horas no sistema romano, e hora nona para os judeus, que era exatamente a hora em que era oferecido o sacrifício da tarde. Êxodo 29, 38 ao 42, Números 28, 3 a 8, Daniel 9, 21, Atos 2, 15, etc. Portanto, o Senhor passou todo o período, todo o transcurso entre os dois sacrifícios do dia, o contínuo sacrifício, na cruz, nada menos que 6 horas. Sendo que, na numerologia bíblica, determinou Deus para o homem o valor de 6, criado no 6º dia, tendo um dia de 24 horas, 6 vezes 4, em um ano de 12 meses, 2 vezes 6, com horas de 60 minutos, 10 vezes 6, etc. Esteve o Senhor na cruz por exatas 6 horas, o valor do homem. Somos informados que só a hora nona, quer dizer, só às 3 horas da tarde, quando já se aproximava a morte, foi que o Senhor exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, 34. O detalhe ficou registrado de forma retórica, para que soubessem todos qual a causa do desamparo do Pai. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquele que não conheceu pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53:5, 2 aos Coríntios 5 e 21. O Senhor suportou a carga toda da culpa dos pecados, para que a salvação fosse completa e definitiva. E a carga toda incluía o desamparo de Deus, seccionando, ferindo, dividindo, apartando uma comunhão perfeita e jamais tocada, porque o Salvador recebia sobre si a culpa dos pecados dos remidos. E exatamente na hora do sacrifício da tarde daquela sexta-feira, o Senhor Jesus proferiu as 2 palavras de maior importância jamais ditas, inclusive entre as que ele mesmo houvera proferido: está consumado. João 19:30.
Aquele não foi um está consumado qualquer. Não se tratava simplesmente de alguém dizendo que havia acabado a tarefa que lhe houvera sido dada. Era o Senhor Jesus, do alto da cruz, dizendo ao universo todo, e para que o ouvissem todos os demônios, que a obra de salvação de pecadores estava não apenas concluída, não apenas terminada, mas consumada. A semântica dos verbos concluir, terminar e acabar poderia ensejar ter Jesus concluído, terminado ou acabado sua parte na obra da salvação, ficando resto ou um resto por conta de cada um que o invocasse, que deveria, mesmo depois de invocar seu nome, ainda viver numa briga de foice, lutando contra a carne, contra o mundo, contra o pecado e principalmente contra Satanás, para ver se, ajudado por Deus, pelo Espírito Santo, pelos anjos, por Jesus e no caso de alguns por Maria também, podia lograr ou alcançar a salvação eterna. Não, o Senhor não disse simplesmente está terminado, nem acabado, nem concluído. Ele disse está consumado. Tetelestai é o indicativo perfeito de teleo, consumar, chegar à consumação. Como no caso de um mestre de obras ou de um engenheiro, fora dada ao Senhor a planta do plano do Altíssimo para a salvação de pecadores mesmo, reconhecidamente pecadores, indignos, abjetos, miseráveis. A obra consumada da cruz foi a obra completa, total, definitiva. Jesus não disse o está consumado para se fazer ajudador de pecadores metidos a santos, e nem para precisar da ajuda de Maria, do sábado, do domingo, do dízimo, da perseverança, das boas intenções e de obras mentirosas travestidas de boas, mas feitas já com a pretensão de obras meritórias perante a justiça eterna. Está consumado, disse o Senhor, antes de entregar o Espírito ao Pai. O que me entregaste para fazer está feito, está consumado. Esse foi o último detalhe da obra do Salvador. De sua parte a obra fora consumada, mas e da parte de Deus o Pai? Estaria ele realmente satisfeito com o que fora feito pelo Filho? Fora suficiente? O pecado na existência de um ser humano não poderia ser banido ou extirpado por qualquer coisa e nem na base de intenção. A justiça exigiria e exigia um altíssimo preço. Teria sido suficiente o preço pago por Jesus? O Todo-Poderoso respondeu positivamente, ressuscitando-o ao terceiro dia. Sim, a obra da cruz e todos os detalhes do ministério do Senhor Jesus haviam sido amplamente aceitos pela majestade divina que o constituía Senhor e Cristo a partir daí. Senhor, Cristo e Salvador. Quer vir para a luz? Amigo ouvinte, invoque profunda e sinceramente o nome do Senhor Jesus, e a luz será sua para sempre. Amém.